Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria, entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 17 de outubro, a lição 3, ela tem como título Tema recorrente, Glória. A lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 17, do versículos 1 até 5. E aqui é dado a resposta, né? Por que Jesus quis dizer, quando ele orou, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti, que está lá em João 17:1. É muito estranho, né, assim, perguntando por que a glorificação de Jesus veio através de uma morte terrível na cruz do Calvário, e por que realmente isso representa a glorificação do Pai. E a resposta é a seguinte, meus amigos, porque ali a vontade de Deus de salvar a humanidade através de Jesus, ela foi cumprida, né? Onde Jesus fez a sua ação com honras, né? com dignidade, e ele realmente com obediência, né? E ele acabou realmente morrendo por nós na cruz do Calvário, nos libertando do pecado, da morte eterna. E o objetivo de Deus é realmente salvar a humanidade. E aqui é uma confirmação de que Cristo ele glorificava o Pai, isso desde a eternidade, porque antes da fundação do mundo já havia sido definido que Jesus ele se propôs a salvar a humanidade. E conforme o Deus Pai já havia predito lá no Jardim do Éden, quando ocorreu, né, o pecado de Adão e Eva, que falharam, né, e desobedeceram a Deus, e ali onde o seu filho Jesus iria libertar a humanidade, e o próprio Deus mencionou isto para Adão e Eva, de que viria realmente um Salvador para a vida deles, né, salvando-os da morte. E assim como um cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, ele viria realmente como veio. E quando ele diz, é chegada a hora, que diz lá em João 17, é o momento, né, e a maneira da forma que ele morreria na cruz, conforme havia predito por Deus, para ele salvar a humanidade. E seria glorificado com uma expressão máxima do grande amor de Deus para as pessoas caídas, para a humanidade caída. E no nível humano, Jesus ele morreu em agonia, em sofrimento. Ele morreu como um criminoso, desprezado e fraco, clamando, Deus meu, por que me desamparaste? Esse lado humano e obscuro da cruz, ele é apresentado tanto no livro de Mateus quanto no livro de Marcos. Em Mateus no capítulo 27 e Marcos no capítulo 15, realmente o porquê que realmente Jesus morreu na cruz do Calvário. E o lado glorioso da cruz, no entanto, é destacado em Lucas e João, lá em Lucas 23, versículo 32 até 47, e João no capítulo 19, versículo 25 a 30, é um lugar de salvação, né? De misericórdia, de amor, onde o seu Filho Jesus se entregou realmente ao Pai, cumprindo realmente o que ele havia dito, né? E a lição de hoje, através do evangelista, que está aqui, que ele menciona ali em João capítulo 17, versículo de 1 a 5, ele narra ali uma oração de Jesus antes dele ser crucificado. Ele estava ali diante de seus discípulos, que é chamada assim de uma oração sacerdotal. Ele sabendo que a sua hora havia chegado para ele morrer por nós pecadores.
e Jesus estava pronto para se entregar na cruz, mas ele antecipou a alegria e a glória dos que o aguardavam e levanta os olhos aos céus e Jesus diz assim em oração: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Está lá em João 17:1. Ou seja, era a hora chegando de Jesus, o tempo definido como alvo e como algo assim conhecido entre Deus Pai e Deus Filho, momentos dele sofrer e morrer pela humanidade. A missão conjunta da salvação sobre a qual o Pai e o Filho fizeram assim um acordo, né, uma união, desde antes da fundação do mundo, estava prestes a ser realizada com sucesso. Por isso que Jesus disse, é chegada a hora, o momento dele fazer esse sacrifício pela humanidade. E Jesus estava prestes a consumar de uma vez por todas a obra que Deus Pai lhe confiou, que fala em João 17:4. E Jesus, ao mesmo tempo em que ele intercedeu pela humanidade, pelos seus filhos no mundo, também se doou como perfeito e suficiente oferta pela culpa, né? Como um cordeiro, né? E todo o ofício do santuário terrestre, e aquelas festas anuais que ocorriam, que apontavam justamente para o verdadeiro cordeiro, que é Jesus, que está ali no plano de redenção. E isso se cumpriu, esse plano de redenção, através de Jesus, onde diz lá nas Sagradas Escrituras: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, por isso que aboliu a sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, que está lá em Efésios 2:15. Ou seja, a sua oração que ele faz agora, nesse momento, antes de morrer na cruz, que é chamada de oração sacerdotal, ela tem o mesmo objetivo da bênção sacerdotal do antigo Israel, quando eles faziam isto. Gravar o seu nome sobre seus filhos, a fim de que neles Jesus seja glorificado, que fala lá em João 17:10. O evangelista João, no seu prólogo, ele inicia com a história cósmica, né? Onde ele apresenta a Jesus como o divino, Filho de Deus, o Criador do universo, onde tudo que antes não existia, através de Cristo, através do poder de sua palavra, passou a existir, como lá é mencionado em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que só teve início por meio de Jesus, que o apóstolo João fala lá no capítulo 1, versículo 3. Já em João capítulo 1, versículo 14, fala da encarnação de Jesus, ou seja, o verbo, a palavra, o Deus vivo. Ele menciona que existe antes da fundação do mundo, e é mencionado por João que ele existia antes da fundação do mundo. Esse plano de redenção existia antes da fundação do mundo. Por amor a nós, ele se fez carne, se tornou-se um de nós, e mostrou-se a sua glória através de seus milagres, né? Sobrenaturais que ocorreram nesse mundo, mostrando realmente o seu poder, que ele era divinal. E tanto na morte e na ressurreição também assim o segue, sempre de graça e pela verdade. E aqui João usa as palavras glória do grego, que é doxa, que quer dizer brilho, honra, e também narra a palavra glorificar, que no grego quer dizer doxazo, né? Quer dizer louvor. A cruz é a hora da glória de Cristo. Por isso que Jesus diz que chegou a minha hora. As declarações de Jesus, elas não eram convencionais para um povo que acreditava que a glória dos homens era o resultado da aprovação divina. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, que diz lá em João 12:25. E se alguém me servir ao Pai, honrará, João 12:26, que foram declarações de Jesus,
que são assim bastante radicais para as pessoas que mediam, né, a santidade pelas conquistas terrenas e não aceitam a Ele, a Jesus, como Salvador e Senhor de suas vidas. Quando nós falamos que a glória de Cristo é a cruz do Calvário, até parece paradoxal, né? Porque a crucifixão era a forma de execução mais vergonhosa, mais triste do ser humano na época, e humilhante para a pessoa naquela época, né, no antigo mundo que eles falam, ou seja, durante o Império Romano. Era incrível, né, o contraste, né, de Deus na cruz, ilustra esse entrelaçamento do enredo da história humana com a história divina. Cristo, em sua obra heróica para salvar aqueles que acreditam nele, ele desceu a um abismo mais profundo para então ser ressuscitado em glória. O apóstolo Paulo atesta que esse fato quando diz que Cristo, olha o que ele diz, se humilhou tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 8 e 9, mencionado aqui pelo apóstolo Paulo. Jesus em várias oportunidades mencionou, ainda não chegou minha hora. Como ele fala lá em João capítulo 2, versículos de 1 a 11, lá naquele casamento em Caná que faltou vinho, e ele disse para a mãe dele, mulher, que eu tenho contigo, não chegou minha hora. E ele repete em outras ocasiões também, como João 7,30, quando eles quiseram prender a Jesus, que disse que ainda não havia chegado a hora. E até que enfim, né, no capítulo 17, que é esse da lição, Jesus menciona, Pai, é chegada a hora, ser glorificado teu filho. Ou seja, agora sim é o momento de chegada, porque ele morreria na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus nesse momento estava se referindo à sua morte, porque ele produziu assim frutos importantes realmente para a vida do cristão, porque resultou numa vida eterna, frutos para o reino eterno. E aqui nós vemos a glória de Cristo, o seu trono, através da cruz, cujo objetivo e ponto alto espiritual disto era glorificar a Deus Pai e salvar a humanidade. As pessoas podem até estranhar, né, porque nós vivemos num mundo de incredulidade, onde é valorizado as posses, os terrenos, os bens, muito mais, e ao contrário do que a glória de Cristo foi entregue a glória do serviço para salvar a humanidade. E isso tudo porque o inimigo leva as pessoas ao engano. O inimigo não quer que todos se salvem. E o plano de Jesus sempre foi salvar as pessoas para o seu reino. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, passa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento, né? E vai entender realmente esse sacrifício que Jesus fez por nós. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele, Jesus, vai levar você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições, porque você estará no céu, na grande bodas do Cordeiro. Você terá a oportunidade
de estar face a face com Jesus. Você já imaginou isto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.